Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 68 do Pão Nosso, cujo título é Necessário Acordar, baseada numa fala que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, em que ele diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E aí, Polônia? Então, mais uma vez a gente vem falar, né, que esse desperta, tu que dormes, né, é, e levanta-te dentre os mortos, não é um morto físico, né, mas é um morto mental. Bom, vamos lá. E o título, ele é uma indagação, né, e é necessário que a gente possa responder para nós mesmos, visto que a nossa evolução, ela é individual. Então, ninguém vai evoluir para nós. Então, a gente tem que correr, né, para a gente poder, é, enfim, acordar mesmo, né, para a gente poder começar a evoluir. Então, embora a gente já esteja acordado, já estamos caminhando, é, mas há outras pessoas que ainda estão parado, né, no tempo, está parado e dorme profundamente, né? É, Então, aqui fica a pergunta, né? Aonde nós estamos? Em qual ponto nós, né? E aí, cada um que tem que responder por si mesmo. E aí, Paulo chama-nos a despertar. E esse chamamento é para os vivos. Porém, aqueles que estão mortos entre os vivos, né? E, e esse despertar, ele está de acordo com o Cristo. Quer dizer, a gente só consegue despertar se a gente entender a mensagem de Cristo, né? Aí vamos perguntar assim, é, mas e aqueles que não acreditam em Deus? E aqueles que não acreditam no Cristo não vão ter esta oportunidade? E aí eu digo, não, não é que eles não terão a oportunidade. Na verdade, são as atitudes deles que vai fazer com que eles ande ou não. Porque nós já falamos sobre isso, né? Muitas pessoas que não dizem que são ateu, que não acreditam em Cristo, que não acredita, né? Que não acredita em nada, mas são extremamente bons, né? E aí as atitudes, a ação de cada um que faz com que as pessoas agem de acordo com Cristo ou não, e não aquilo que a gente acredita que é, né? E se quanto mais pessoas se transformar, maior é a evolução do planeta Terra, né? Então, quanto mais ação boas a gente tiver, maior será a evolução do nosso planeta. Quem será beneficiado com a evolução do nosso planeta? Todos, né? Todos. Então, é, é importante que cada um de nós pensemos nisso e que a gente possa fazer essas ações o mais rápido possível, né? E aí, assim, aqui nós não estamos falando para pessoas que nunca ouviu falar de Cristo, né? Aqui a gente não está tendo um diálogo com pessoas que nunca ouviu falar do Evangelho. Então, a gente pode dizer que essa conversa não é para iniciantes, né? Não é para aqueles que nunca estudou, que nunca ouviu falar, mas é para aqueles que já estão caminhando de acordo com o seu conhecimento, né? O que a gente tem que entender aqui é qual é o nível do meu conhecimento, o quanto eu conheço de Cristo, o quanto eu conheço da passagem de Jesus. O meu conhecimento, ele é mais amplo ou ele é um conhecimento raso, né? Eu acredito no Cristo, aquele que ainda está crucificado,
né? Aquele que sofreu na cruz, que está na cruz e que morreu por nós e só conheço o sofrimento dele, ou o meu conhecimento ele é mais amplo. Ele é aquele que eu sei que ele passou pelo planeta, que ele sabia disso tudo, que ele previu isso tudo, que ele era um ser mais espiritualizado, que passou pelo planeta. Qual é o meu conhecimento? Então, o meu conhecimento, se for um conhecimento raso, ele poderá ser um obstáculo, né, na minha ação de evolução. Por isso que eu convido a todos que a gente possa estudar, né? Que a gente possa pesquisar, que a gente possa ir fundo nesta busca de quem foi Jesus, né? O que ele trouxe de novo para o universo, né? O que ele transformou a sua vida, de que forma, né? A gente convida aí as pessoas para que dê uma pesquisada, que dê uma estudada. Ah, mas a Polônia é tão difícil. Sim, não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que a gente vai chegar e vai encontrar pronto, né? Mas a doutrina veio justamente num período aonde a leitura já estava difundida, né? Justamente para que a gente fosse capaz de buscar esse conhecimento sem que eu precisasse de ter aí um padre, um pastor ou alguém que viesse distorcer esse conhecimento. Então, cada um de nós podemos. Cada um de nós somos capazes de fazer isto, né? E aí é a gente conhecer esse evangelho e ter ações de acordo com o evangelho. Então, a interpretação do evangelho, quando eu estudo o evangelho, ele é considerado um trabalho espiritual. Então, veja, a partir do momento que você faz o estudo do evangelho em casa, né, que você pegue lá e vai pegar um dicionário. Hoje nem precisa de dicionário, né? Não precisa mais, porque você fala para o Google, olha, o que significa tal palavra? Você não precisa nem escrever e ele já te dá a resposta. Então, olha como simplificou. Então, quando a gente faz isto, nós estamos trabalhando para o Cristo, né? E quando a gente desiste desses estudos, ou quando a gente ainda não faz esse tipo de coisa, é porque a gente ainda está dormindo, né? E, e a gente ainda está muito ligado à matéria. Então, é quando eu penso, eu creio naquele Cristo crucificado. Eu creio naquele Cristo que eu ainda preciso fazer promessa. Eu ainda preciso fazer barganha. Então, eu ainda estou muito ligado à questão da matéria. E aí é necessário que a gente se levante, né? E que a gente possa iniciar o nosso próprio caminho de trabalho para o Cristo, de mudanças para o Cristo, né? E a gente não precisa dizer que eu estou estudando evangelho, então eu sou religioso. Não, não é isto. Mas eu estou acordado. Eu estou em busca da minha caminhada, né? É isto que eu trago, né? E é isto, gente, que eu tenho para dizer. O que você pode completar aí, Lívia? Tem uma parte na sua fala que você disse que essa conversa não é para iniciantes, né? Aí eu queria pegar esse gancho, porque é muito diferente falar. é, Na verdade, é diferente falar para quem não acredita em Deus, é diferente falar para quem não está no contexto do cristianismo, é diferente falar para quem não está no contexto do espiritismo. Agora, se a gente pegar o nicho do público para o qual esse vídeo é direcionado, né, que somos nós espíritas, que na verdade vou nem colocar o rótulo de espíritas, que estudamos o evangelho à luz do espiritismo, Cristo, a sua vida, o seu exemplo, o nosso grande mestre, ele fica mais próximo de nós. E o evangelho, que é a vida de Jesus, fica mais traduzido, mais compreensível, e existe toda uma motivação muito mais.
plena, muito mais clara sobre por que que a gente precisa aplicar o evangelho na nossa vida. Então, apesar do Emmanuel ter comentado no começo, especificamente, né, sobre os seguidores do cristianismo e tal, nós, como espíritas que já estamos tentando a caminhada, não podemos alegar confusão do evangelho, coisas que são escritas difíceis, falar assim, não, mas não sei bem por que que eu deveria aplicar. Não, não tem como a gente alegar esse desconhecimento. Na verdade, a gente tem acesso, se a gente quiser, obviamente, né? Se nós tivermos ouvidos para ouvir, nós temos toda a motivação para efetivamente aplicar o evangelho no nosso dia a dia. Ainda assim, tantas e tantas vezes nós optamos por seguir dopados ou seguir dormindo. Tem uma parte aqui que ele fala, que é forte até, que ele chama a gente de sonâmbulo. Ah, Uhum. cadê? Fala, acho que a gente fica como dormentes e semi-mortos. Até perdi aqui a parte, mas nós vamos quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. E sonâmbulos inconscientes, além da gente ficar dopado de simplesmente seguir o mundo, eu pensei numa boiada simplesmente conduzida assim, ó, por, sei lá, cachorro, sei lá o que que o pessoal usa para conduzir os cavalos do lado, né? E o perigo é, quem que está conduzindo essa boiada? Porque se a gente ainda colocasse o Cristo na frente e fosse quais as ovelhas, né, que são Sim, pastoreadas pelo Cristo, né, fazendo a metáfora, é, não é o ideal, porque, como você comentou, é evolução individual. Mas pelo menos a gente estaria indo numa direção um pouco mais segura. Vamos pensar em algumas religiões que, por exemplo, acabam prendendo pelo medo. sim, tem muitas, né? E é muito diferente da nossa percepção, né? A forma de condução, a compreensão do evangelho é muito diferente de nós espíritas, mas quantos daqueles, ainda que cegos para diversas coisas do mundo, seguem firmes da fé, no propósito? É É, Deus, é Cristo, Cristo salva, e é isso, e ponto. Não importa se depois da morte é, vai dormir, na vida, eles seguem regrados porque seguem Cristo. é, E quantos de verdade, nós espíritas, mesmo com toda a compreensão que temos, acabamos nos enfiando na boiada de outro lado do mundo? é verdade. Então, que primeiro, eu acho que esse capítulo chama atenção que é a evolução individual e nós precisamos despertar. Eu quero até ler uma frase ali que é muito forte. Nós precisamos despertar porque a caminhada é individual. Esse é um ponto. E não seguir sonâmbulo seguido qualquer um. E É, outro ponto que eu queria ressaltar, que esse capítulo me chamou bastante atenção, é que é, e a outra coisa é que, da mesma forma que quando a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, não estou satisfeito com a minha saúde, ou então com a minha forma física, quero fazer uma dieta. Aí a gente tem acesso à informação, a gente sabe o que comer, às vezes a gente está sendo acompanhado por uma nutricionista, e nós simplesmente não conseguimos fazer. Não vamos para academia, pagamos para academia um ano inteiro e não conseguimos ir. O que que falta nesse contexto? verdade. Boa vontade, esse é um ponto, né? Força de vontade, eu diria boa vontade, força de vontade e disciplina. Eu acho que nós, os seres humanos em geral, muitos dos brasileiros, acho que por causa da cultura, nós às vezes somos tão indisciplinados que a gente quer fazer o que é fácil, o que é gostoso, não o que É, precisa ser feito. exato. Então, da mesma forma que para seguir uma disciplina de saúde, de perda de peso, de modificação, às vezes quando a gente tem alguma doença precisa modificar, a gente precisa dessa força de vontade e disciplina. Para o evangelho, a gente também precisa, não é só conhecer, não, eu sou espírita, eu tenho as informações, eu sei que o Cristo é de amor, é um caminho seguro, o jugo do Cristo é leve. Mas se a gente se não tiver disciplina, não é fácil aplicar o evangelho, não é fácil, porque o mundo nos chama, da mesma forma que chama todo mundo, É, ateus, evangélicos, católicos, espíritas, nos chama todo tempo. A distração é muito grande. A nossa indisciplina deixa a gente seguindo caminhos que podem comprometer várias encarnações. Então, que a gente acorde o mais rápido possível, que nós nos atentemos para não seguir caminhos incorretos e que a gente aplique
a mesma disciplina que a gente precisa para qualquer mudança no nosso contexto físico, mudança profissional, mudança de saúde, que a gente possa aplicar também para o Evangelho. E eu queria finalizar lendo a frase aqui do Emmanuel, penúltimo parágrafo, que é: a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. E aí entra o conhece-te a ti mesmo. Isso é importante, que a gente sempre fala. Faz-se indispensável examinar-se, né? O autoexame, a autoavaliação que Santo Agostinho sugere que a gente faça toda noite, emergir da animalidade, então vamos deixar nosso instinto para trás, e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Ou seja, ao invés de nós sermos conduzidos, que nós sejamos, por exemplo, aquele cavaleiro que está em cima do cavalo e nós possamos conduzir o cavalo como tomar as rédeas das nossas ações, né? E que nós, espíritos, possamos fazer da melhor forma possível conduzindo e não sendo conduzidos. É isso que esse É capítulo me despertou. Mais um capítulo maravilhoso do Emmanuel. verdade. Nossa, esse livro é fantástico, gente. Fantástico. Gosto demais de todos, mas esse eu acho que ele é muito certeiro, assim, né? Não deixa dúvidas em nada. Muito, Nenhum capítulo aqui deixa dúvida, muito sabe? mesmo, muito mesmo. E é um roteiro, né? Ele é um roteiro. Então vamos às nossas. A Pode falar, nossa finalização. Não, eu só ia falar que é um roteiro que nos ajuda a indicar qual caminho seguir, sim. ao invés de nós sermos conduzidos. Exato. É isso mesmo. Vamos lá, Então, então, para o nosso momento de compartilhamento de tanta paz e esclarecimento que a gente recebe, que nós possamos nos acalmar, sentir o nosso organismo físico, a nossa mente, nosso sentimento, iluminados, imersos nessa paz que o Evangelho nos traz, que essa leitura nos sirva de motivação para aplicarmos um pouquinho mais no dia de hoje o Evangelho nas nossas vidas. Se tudo der certo, se a gente conseguir persistindo no dia de amanhã, durante a semana, até a próxima leitura do Emmanuel para nos motivar de novo. E no dia seguinte, se a gente já vacila, que a gente possa buscar de novo o Evangelho, buscar a ajuda do Emmanuel para essa motivação se manter e nós conseguirmos, passo a passo, adentrar nesse mundo de prática do Evangelho, tão desafiador, mas tão gratificante. Sentindo essa paz e cumprimentando e agradecendo o apoio dos nossos mentores individuais que estão sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que são condutores desse trabalho, que nos fortalecem dia a dia, que nós possamos mentalizar o símbolo da casa com suas borboletas, coletando as nossas melhores vibrações e nos auxiliando nessa distribuição que começa pelo nosso próprio lar, aqueles próximos ao nosso convívio, para que gotinhas de luz e de motivação, de alívio sejam deixados nos corações e nas mentes desses nossos queridos, que a nossa casa possa ser higienizada dos pensamentos que acabamos cultivando durante a semana e que não são benéficos para a nossa vivência, que acabam nos contaminando, acabam nos envenenando e nós acabamos com a nossa raiva, com a nossa impaciência, com os nossos desvios, acabamos nós mesmos contaminando o ambiente onde vivemos. Que nós possamos limpar esse ambiente com o auxílio dos amigos espirituais, nossos ambientes de trabalho, de estudo, onde nas casas que costumamos frequentar e vivenciar, que possamos mentalizar a casa dos nossos vizinhos, recebendo também essa limpeza, essa luz que invade o nosso bairro, invade a nossa cidade, invade o nosso estado. E assim, seguindo com essa luz, que a gente possa mentalizar todo o nosso querido Brasil iluminado, especialmente tocando o coração daqueles que são responsáveis pela gestão pública, federal, estadual, municipal, envolvendo os três poderes, especialmente aqueles que acabaram de se eleger nas últimas eleições, que comecem ou recomecem, orientados pelos seus mentores e pelo Cristo, para que possam fazer o melhor pela população, que possam agir com justiça social, que possamos vibrar também pelos outros países do nosso querido globo terrestre, em especial aqueles países onde o mal predomina, onde a guerra impera, que possam ser envolvidos os gestores das nações para mudarem seus direcionamentos, deixarem o orgulho de lado e pensarem na paz mundial, nas vidas humanas, na verdade, de todos os seres vivos,
que possamos envolver todos aqueles grupos extremistas, todos aqueles que optam pela violência, seja entre países ou sejam em guerras internas, que a luz de Jesus possa tocar esses corações para se transformarem. E que todo coração dolorido, oprimido, todo corpo sofrido, todo corpo doente, abandonado, possa receber da nossa energia alívio, tranquilidade, despertar de corações para que creiam na esperança de dias melhores, porque isso também nos fortalece, da mesma forma que a comida física, que a assistência possa chegar a todos que necessitam, que nós possamos diariamente fazer essas vibrações também para fortalecer essas pessoas que sofrem tanto no nosso mundo inteiro. Que possamos vibrar também por aqueles que já estão do outro lado da vida, os queridos do nosso coração que foram antes de nós, que nós possamos dar um abraço bem apertado, bem carinhoso, que estejam em tratamento ou já estejam em um lugar de acolhimento e que possam com discernimento receber esse nosso abraço, essa nossa energia, envolver todos aqueles que ainda se encontram em recuperação, envolver aqueles que ainda estão desorientados ou insistem em praticar o mal, para que seus corações possam também ser tocados pela nossa energia de transformação e que eles possam em breve aceitar, despertarem eles também que estão dormindo, né, do ponto de vista de esclarecimento espiritual e que possam despertar para o amor de Jesus e aceitarem os convites da espiritualidade amiga para se recuperarem. Vibramos em especial para aqueles que persistem no mal, que possam mudar seu rumo, mudar o direcionamento das suas ações. E vibramos em nossas próprias direções também, para que possamos ser fortalecidos na nossa saúde física, na nossa motivação espiritual e que possamos ter mais uma semana de paz, de segurança, de tranquilidade, de saúde, para que possamos fazer ainda melhor e que possamos persistir nessa paz que agora desfrutamos, que vem do Cristo, que possamos ser a cada dia instrumentos da paz dele. Assim, damos encerrado o Evangelho no Lar o Evangelho da semana neste momento e que possamos manter essa paz durante toda a semana. E nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos, muita paz. Graça. Muito bom.